Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do projeto Mais Finanças da série Despertar. Hoje, a gente vai fundo numa coisa, como é que o nosso mundo interno, sabe, aqueles pensamentos mais secretos, moldam a nossa realidade com o dinheiro. Vamos mergulhar nisso. E aí, essa frase soa familiar? Dinheiro é difícil de ganhar. Poxa, é um pensamento super comum, quase um mantra para muita gente. A gente começa por aqui porque, olha, essa é uma das sementinhas de muitas dificuldades financeiras que a gente enfrenta. E essa aqui, então? Nunca sobra dinheiro para mim. Aquela sensação de que, não importa o quanto entre na conta, o dinheiro simplesmente some até o fim do mês. É um sentimento poderoso de escassez que, nossa, muita gente conhece de perto. Ou quem sabe essa outra crença, né? Rico é desonesto. Isso aqui coloca uma barreira moral mesmo, entre a pessoa e a riqueza. Porque pensa bem, se lá no fundo a gente acredita que ser rico é algo ruim, como é que a gente vai se permitir prosperar? Parecem pensamentos inofensivos, mas na verdade, eles são poderosíssimos. Então, todos esses pensamentos, eles são parte de uma coisa bem maior, um verdadeiro piloto automático financeiro. Vamos entender agora como é que esses pensamentos secretos acabam controlando a nossa carteira sem a gente nem se dar conta. E o ponto crucial é exatamente este. Muito antes de a gente pensar em comprar ou guardar alguma coisa, já existe uma programação mental rodando. É ela que guia as nossas decisões com base no que a gente acredita lá no fundo, e não só na lógica fria de uma planilha, sabe? Olha que analogia poderosa essa aqui. A mentalidade é como se fosse a fundação de uma casa. Se essa base for fraca, instável, tudo que a gente tenta construir em cima, economias, investimentos, uma vida estável, corre um sério risco de desmoronar. Beleza. Então, se a fundação é fraca, quais são as rachaduras que começam a aparecer na nossa vida, né? Vamos dar uma olhada agora nas dores financeiras mais comuns que surgem justamente por causa dessa programação. Vamos ver se alguma coisa aqui soa familiar. Aquele salário que some sem explicação, uma ansiedade constante com o dinheiro, um ciclo de dívidas que parece se repetir sem parar, aquela sensação de incapacidade, de não nasci para isso, o medo de investir e perder tudo, ou até aquela autossabotagem, sabe? Quanto mais se ganha, mais se gasta. São sintomas muito comuns. E aqui vem o ponto central. Muitas vezes, o problema não é a falta de dinheiro em si. Essas dores todas são, na verdade, um reflexo direto daquelas crenças limitantes que a gente viu lá no comecinho. Ok, então a gente já identificou os sintomas. Agora, vamos mais fundo. A gente precisa entender as forças invisíveis que estão de verdade por trás dos nossos resultados financeiros. E olha que dado impressionante. Pesquisas mostram que mais de 60% das nossas decisões com dinheiro não são puramente racionais. Elas são movidas por emoções e comportamentos. Ou seja, finanças é muito mais sobre psicologia do que sobre matemática. Mas afinal, o que são essas tais crenças limitantes? Pensa assim, são ideias negativas sobre dinheiro, coisas que a gente foi aprendendo ao longo da vida e que acabam travando o nosso progresso. É como se fossem óculos invisíveis que distorcem o jeito que a gente enxerga a realidade, o dinheiro, as oportunidades. Ok, a gente já entendeu o problema, já entendeu a causa raiz, e a notícia boa é que isso tem solução, dá para mudar. Vamos ver agora um plano bem prático para a gente começar a reescrever a nossa própria história financeira. E olha, o plano é bem simples e direto ao ponto. Primeiro passo, identificar. Tenta lembrar, o que você ouvia sobre dinheiro na infância? Segundo, reescrever. Trocar aquela crença negativa por uma que fortalece. Terceiro e muito importante, começar pequeno. Guardar 10, 20 reais só para treinar um novo comportamento. E quarto, criar consciência. Anotar os gastos por uma semana só para observar os padrões. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o segundo passo. Em vez de pensar nunca sobra dinheiro, que é uma sentença, uma coisa definitiva, a gente muda a chave para estou aprendendo a fazer o dinheiro sobrar. Percebe a diferença? A gente sai de uma certeza negativa para um processo positivo, de aprendizado. E para mostrar que isso não é só teoria, que funciona na prática, vamos ver uma pequena história real, uma história de transformação que começou com uma única decisão. Então, vamos conhecer o Carlos. Ele cresceu ouvindo e acabou internalizando aquela ideia de que dinheiro não fica na mão de pobre. Essa era a programação mental dele rodando no piloto automático todo santo mês. Só que um dia, ele decidiu desafiar isso. A ação dele foi pequena, mas simbolicamente foi gigante. Ele começou a guardar quantias mínimas.
Cada moeda que ele guardava era tipo um ato de rebeldia contra aquela programação antiga. Era uma prova, para ele mesmo, de que o dinheiro podia sim ficar com ele. E o resultado? Foi uma transformação e tanto. Em um ano, com consistência, o Carlos construiu a primeira reserva financeira dele. Ele não só guardou dinheiro, ele quebrou um padrão de autossabotagem que durou a vida inteira. E a história do Carlos deixa a gente com essa ideia final que resume tudo o que a gente conversou hoje. A vida financeira não começa na carteira, ela começa na mente. Quem muda a mente, muda o destino financeiro. A questão que fica é, qual é a primeira crença que a gente pode começar a reescrever hoje mesmo?